Silencie por um instante o barulho ao seu redor. Acalme os pensamentos que insistem em correr sem direção. Há algo sagrado acontecendo neste momento. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Existe um peso em seu coração que Deus conhece, mesmo que você não tenha conseguido colocar em palavras. Ele vê aquilo que você esconde, sente aquilo que você tenta ignorar e compreende aquilo que nem você consegue explicar. E agora, com amor e autoridade, Ele chama você para um lugar de descanso que só é possível quando tudo é colocado em suas mãos. Você aprendeu a ser forte cedo demais. Aprendeu a engolir o choro, a resolver sozinho, a carregar responsabilidades que nunca foram feitas para seus ombros. Com o tempo, essa força aparente virou cansaço, e esse cansaço virou silêncio. Mas Deus nunca confundiu o seu silêncio com ausência de dor. Ele sempre soube, ele sempre esteve perto, aguardando o momento em que você deixaria de lutar sozinho e permitiria que Ele lutasse por você. Desde o início das Escrituras, Deus se revela como aquele que sustenta, conduz e guarda. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, não era a força deles que garantia o amanhã, era a fidelidade de Deus que fazia o maná cair todas as manhãs. Eles não sabiam como seria o dia seguinte, mas aprendiam diariamente que confiar era mais poderoso do que tentar controlar. Ainda assim, muitas vezes, o coração humano preferiu murmurar em vez de descansar, temer em vez de confiar, segurar em vez de entregar. Essa luta não ficou no passado, ela continua viva hoje dentro de você. A mesma dificuldade em soltar, o mesmo medo do desconhecido, a mesma ansiedade diante do amanhã. Você tenta prever o que vem pela frente porque acredita que isso trará segurança. Mas Deus está ensinando que a verdadeira segurança nasce da entrega, não do controle. Entregar tudo a Deus é reconhecer que há limites humanos e que isso não é fraqueza. É verdade. É admitir que você não consegue carregar o mundo sozinho e que nunca foi chamado para isso. Jesus, ao caminhar entre nós, mostrou que até o Filho confiava plenamente no Pai, no Getsêmani. Ele sentiu angústia, sentiu dor, sentiu o peso do que estava por vir. Mas escolheu dizer que a vontade do Pai era maior do que o seu próprio desejo. Essa entrega não anulou o sofrimento imediato, mas cumpriu um propósito eterno. Você também está diante de decisões que não entende completamente, situações que parecem injustas, esperas que parecem longas demais, silêncios que machucam, mas Deus não perdeu o controle da sua história em nenhum momento. Mesmo quando você não vê sinais, Ele continua escrevendo cada detalhe com perfeição. Há momentos na vida em que o coração fica pesado demais para carregar sozinho. Pensamentos se acumulam, preocupações se misturam, medos se escondem, o silêncio da noite. E mesmo tentando ser forte, algo dentro de você começa a se cansar. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem exatamente nesse ponto da sua caminhada, quando já tentou de tudo, quando orou, chorou, esperou, insistiu, e ainda assim sente que nada mudou como você esperava. Mas existe uma verdade espiritual profunda que precisa ser revelada agora ao seu coração. Deus, Ele não espera que você controle tudo. Deus espera que você entregue tudo. Desde o princípio, o Senhor nunca chamou o ser humano para viver carregando pesos que não foram feitos para ele. No jardim, antes mesmo da queda, Deus já se apresentava como aquele que provê, que guia, que sustenta e que cuida. O problema começou quando o homem decidiu confiar mais em si mesmo do que na voz do Criador. Desde então, a humanidade passou a tentar resolver sozinha aquilo que só Deus pode conduzir. E essa tentativa constante de controle é o que rouba a paz, drena a fé e enfraquece a alma. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, tentando manter tudo em ordem, segurando situações que fogem completamente das suas mãos, tentando prever
o amanhã, tentando consertar pessoas, tentando salvar relacionamentos, tentando garantir segurança, enquanto Deus observa em silêncio, esperando o momento em que você finalmente dirá com sinceridade: Senhor, eu não consigo mais sozinho. Entregar tudo a Deus não é desistir da vida. Entregar tudo a Deus é confiar que Ele vê o que você não vê, entende o que você não entende e age onde você não alcança. A palavra nos mostra repetidas vezes que aqueles que tentaram caminhar apoiados apenas na própria força acabaram quebrados. Mas os que se renderam à vontade do Senhor encontraram descanso mesmo em meio às tempestades. Quando Abraão subiu o monte com Isaque, ele não entendia completamente o que estava acontecendo. Seu coração de pai estava em conflito, sua mente cheia de perguntas, mas seus pés continuaram caminhando em obediência. Abraão entregou a Deus aquilo que mais amava, não porque não sentia dor, mas porque confiava que Deus era fiel. E foi exatamente naquele momento de entrega total que o Senhor se manifestou como provedor. Essa mesma dinâmica espiritual se repete hoje na sua vida. Deus não pede a entrega porque deseja tirar algo de você, mas porque quer te livrar do peso de tentar ser Deus no lugar dele. Há coisas que você está segurando há tempo demais, decisões que você tenta controlar, situações que você revive na mente todos os dias, feridas que você não consegue fechar sozinho. E Deus está dizendo agora, com voz mansa e firme: entregue isso a mim. Jesus deixou isso claro quando convidou os cansados e sobrecarregados a irem até Ele. Ele não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu descanso para a alma. Esse descanso não vem da ausência de problemas, vem da presença de Deus no centro da vida. Enquanto você insiste em carregar tudo sozinho, a sua fé se torna pesada. Quando você entrega, a fé se torna leve, porque passa a descansar na fidelidade do Pai. Existe uma diferença profunda entre orar pedindo ajuda e orar entregando tudo. Pedir ajuda ainda mantém você no controle. Entregar tudo significa dizer: seja feita a tua vontade, mesmo que ela seja diferente da minha. Essa é uma oração que exige humildade, mas também libera milagres que não seriam possíveis de outra forma. Talvez você esteja lutando com o medo do futuro. Talvez seja uma decisão importante, uma questão familiar, uma situação financeira, um diagnóstico, uma espera que parece longa demais. Deus conhece cada detalhe, cada lágrima silenciosa, cada noite mal dormida. Ele não ignora a sua dor. Ele apenas espera que você confie o suficiente para colocá-la nas mãos dele. A Bíblia nos ensina que lançar sobre o Senhor toda a ansiedade é um ato de fé, porque reconhece que Ele cuida de nós. A ansiedade é o sinal de que estamos tentando prever aquilo que só Deus pode sustentar. Quando você entrega tudo, algo começa a mudar por dentro. A circunstância pode até permanecer a mesma por um tempo, mas o coração encontra paz, porque agora sabe que não está sozinho. Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo perfeito. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho invisível. Enquanto você não vê nada acontecendo, o céu está se movendo, alinhando situações, preparando caminhos, fortalecendo você por dentro. A entrega total não acelera o tempo de Deus, mas alinha o seu coração ao ritmo dele. Há uma paz que só nasce quando você solta aquilo que estava apertando com força. Há uma liberdade que só chega quando você reconhece que não precisa controlar tudo para estar seguro. Deus não pede que você entenda o processo, Ele pede que confie nele durante o processo. Se hoje você sente que chegou ao limite, isso não é o fim. Pode ser o começo de uma nova etapa espiritual. O limite humano é o espaço onde a graça de Deus começa a se manifestar com mais clareza. Quando você diz não consigo mais, Deus diz agora, deixa comigo. Entregar tudo a Deus agora é um ato de coragem espiritual. É escolher confiar
mesmo sem garantias visíveis. É descansar mesmo quando o mundo diz para correr. É permanecer firme, mesmo quando tudo parece incerto. E essa entrega não acontece uma única vez. Ela se renova todos os dias, todas as manhãs, toda vez que a ansiedade tenta voltar e você decide novamente confiar, Deus está falando com você neste momento. Não por acaso, não por coincidência, mas por propósito. Ele conhece sua história. Sabe o quanto você já tentou ser forte. Sabe o quanto você já segurou coisas que não eram suas para carregar. E Ele te convida agora, com amor e autoridade, a entregar tudo. Entregue seus medos, entregue seus planos, entregue suas dores, entregue suas dúvidas, entregue aquilo que você não consegue mudar. Deus, Ele não rejeita uma entrega sincera. Pelo contrário, Ele honra os que confiam em Ele de todo o coração. Quando você entrega tudo a Deus, você não perde. Você descansa, você não enfraquece. Você se fortalece. Você não se anula. Você se alinha com o propósito eterno. E mesmo que o caminho ainda tenha desafios, você caminhará com a certeza de que não está sozinho. Que neste momento, enquanto essa mensagem ecoa dentro de você, seu coração encontre descanso, que sua alma encontre alívio, que sua fé seja renovada e que você tenha a coragem de dizer, em silêncio ou em voz alta, com verdade e humildade: Senhor, eu entrego tudo a Ti agora, porque quando tudo está nas mãos de Deus, nada está fora do controle.